Então, oi, gente, vou fazer de conta que eu tô vendo vocês agora, que eu já não falei oi, falei um monte de abobrinha. Começar a terceira aula com vocês de planejamento. Vamos terminar hoje essa entrevista, se Deus quiser, e amanhã a gente já começa para a execução do planejamento previdenciário. Combinado? Com todos? Vamos à pergunta 9, que eu acho que ela é um pouco óbvia, né? Tá dando para ver, Ju? Que eu tô vendo que você tá quase com a cara na tela. Sim, é porque sou assim mesmo. Eu sou meio cega, mas tá tudo bem. Já teve quantas carteiras de trabalho? Por que disso, gente? Sara, por que a gente faz essa pergunta? Vamos ver se. Porque às vezes tem algum vínculo que está na carteira que não está no CNIS e a gente precisa olhar tudo para complementar no CNIS. Maravilhosa, exatamente. Às vezes constam vínculos a mais na carteira de trabalho, que tem patrão que é sem vergonha, mas acho que um pouco antigamente também era por falta de instrução, que achava que era de fato só anotar a carteira que de fato a pessoa estava registrada e não fazia as contribuições, né? Então, dá para a gente falar da época, mas é uma forma da gente provar que a pessoa trabalhou naquele emprego por aquele período e depois pedir a verbação. Igual os casos que eu mostrei para vocês da Maria Marta, dá para a gente pedir na hora da aposentadoria? Dá, mas a gente pode vender isso como um serviço antecipado, para depois a pessoa, né? A gente fala para ela que se ela quiser entrar sozinha, qualquer coisa que aconteceu, se ela quiser nosso apoio, a aposentadoria dela vai mais rápido, porque já vai estar tudo certinho, tudo redondinho. Certo? Laura, complementações? Eu tenho. Sobre a carteira de trabalho, às vezes a gente acha que o acesso à carteira de trabalho digital já supre essas questões, né? Para fazer conferência e tudo mais. Só que acontece que a base de dados da carteira de trabalho digital é a mesma do CNIS. Então, não adianta a gente conferir o CNIS com a carteira de trabalho digital, porque a data de início dos vínculos e a data final vão ser a mesma. E aí, por isso que a gente pede a carteira de trabalho física para conferir, às vezes também lá no final, a parte das anotações. Então, quando for tirar a cópia da carteira do cliente, tira a cópia da carteira de trabalho. Aí, terminou os vínculos, a próxima página em branco. E lá no final também de todas as anotações gerais, alterações de salário, tudo que tiver. E uma coisa que aconteceu esses tempos para trás, que eu achei estranho, o INSS abriu uma exigência num caso para solicitar que a carteira de trabalho fosse digitalizada de um modo específico, que não é para digitalizar, por exemplo, quando a gente tira fotos, a gente faz isso. Tira a foto de uma página, depois tira a foto de outra página, e aí no PDF, cada PDF tem uma página só. E aí o INSS solicitou que a gente tem que abrir a carteira e colocar as duas folhas na mesma página do PDF. Então, quando for tirar cópia, digitalizar, fazer dessa forma para evitar uma exigência futura, que agora o INSS está com cada vez mais burocracia, né? Uma besteira, né? Uma besteira. Mas ele solicitou isso para o caso de um cliente, e a gente teve que digitalizar de novo a carteira de trabalho do cliente. E isso da carteira de trabalho também, lá no começo do planejamento, você pretende aposentar com maior valor, você pretende aposentar quanto antes. E aí, com base nisso que a gente prossegue a entrevista. Tem que continuar com isso em mente. E aí a questão das carteiras de trabalho, às vezes a gente consegue aumentar o tempo de contribuição da pessoa de uma forma significativa só com base na carteira de trabalho. Então, pode ter um vínculo que não esteja lá no CNIS, que nem a Sara falou, e aí a gente coloca esse vínculo no CNIS e observa que muda muito o cenário da pessoa. Então, já é uma coisa que a gente consegue falar para a pessoa, olha, se você não fizer nada, sua aposentadoria está assim. Agora, se você contratar a gente para averbar esse período aí que está na carteira de trabalho no CNIS, aí a sua aposentadoria fica assado. E aí depois a gente vai fazendo vários cenários para apresentar para o cliente, de acordo com, digamos assim, o grau de dificuldade. Então, por exemplo, o serviço de
Averbar período que está na carteira de trabalho é um serviço que para a gente é muito fácil, porque aí eu ligo lá no INSS, faço o requerimento, junto com a carteira de trabalho, escrevo qual é o vínculo que eu quero fazer isso, beleza. Aí, vamos supor, esse é o cenário 1 do planejamento. Sua aposentadoria, se a gente averbar esse período, ela fica dessa forma do cenário 1. Aí a gente pode fazer um outro cenário de como ficaria a aposentadoria dele se a gente fizesse mais coisas. Então, cenário 2. Se além de acrescentar o período que está na carteira de trabalho, a gente ir atrás de PPP e o período da empresa tal for especial, a sua aposentadoria já fica de outra forma, melhora mais. E aí o cliente ele vai olhando, porque às vezes tem cliente que fala, não vou atrás de empresa não. E não é porque ele não vai atrás de empresa que ele não tem possibilidade de contratar a gente para outro serviço. Esse próprio serviço da carteira de trabalho, às vezes, já melhora a aposentadoria dele de forma significativa. Então, por isso que é importante ele trazer todas que ele tiver, procurar mesmo, e aí avisar o cliente, olha, quando você trouxer, a gente vai, depois disso é que a gente vai iniciar o prazo para execução do planejamento. Para a gente verificar tudo mesmo, todas as carteiras. E se ele tiver perdido alguma carteira, acontece às vezes, perdi uma carteira de trabalho. Perguntar para ele, essa carteira tinha as anotações de que ano, mais ou menos, para a gente entender. E pode falar, Jéssica. Você levantou a mão aí? Sim, Laura, esse processo de averbação desse período que é demorado? Não, esse processo é assim, a gente não precisa esperar chegar a data da aposentadoria para pedir isso. Então, mesmo que a gente mostre lá para o cliente, vamos averbar aqui um período da sua carteira de trabalho para já deixar isso pronto lá para frente quando você for aposentar. A gente pode fazer isso agora, não precisa de esperar chegar a data da aposentadoria, por exemplo, lá em 2034. Então, ao invés de mandar esse cliente embora e voltar só em 2034, a gente traz ele para outro contrato. E aí, como é que é? Eu faço o requerimento no INSS, chama atualização de vínculos e remunerações. Aí ele só é feito por telefone. Eu ligo lá, e aí o INSS abre um prazo no próprio... Ele abre um processo no próprio cadastro do cliente, e aí eu junto lá a carteira de trabalho e um requerimento. Aí, eu estou tentando recordar aqui um prazo de algum processo, mas... Menos de 2 meses. Menos de 2 meses já está regularizado, ele já conclui. O do Cícero foi uns 2 meses, o da Maria Marta, que foi uma outra cliente que fechou, foi ainda mais rápido. Então, não é um requerimento que demora para ser feito, não. Exato. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Pergunta 10. Atualmente vocês... Pode falar, tá tranquilo. Se a pessoa perdeu a carteira, igual tem a pergunta ali, se a pessoa perdeu, e ela realmente perdeu, não sabe cadê, e lá tinha uns vínculos, não fica sem, não tem como fazer nada, né? Se ela não trouxe a carteira de trabalho, a gente não tem prova, a não ser que ela tenha outras provas. Porque às vezes a pessoa tem algum contrato de trabalho. Deve ser ter algum outro documento. Diga de alguma prova. Aconteceu um caso aqui no escritório, que eu até troquei ideia com o doutor Vitória na época. Faltava tipo uns 6 anos de carteira assinada no CNIS, e é lá de 1900 e bolinha, e ele não tinha mais o CTPS. E aí eu até perguntei a Vitória, que talvez poderia ser caso de recolhimento e tudo mais, mas como prescreveu, seria um processo civil. E basta somente provas, pode ser testemunha, mais algum documento material, e que ao sair a sentença já dá para também reconhecer isso no INSS. Aí deu certo, ele tem testemunhas, ele tem um documento na época também, que foi um acordo, na verdade, por isso não assinou carteira, e esse tempo vai ser possível reconhecer no INSS. Muito bom. E então, em relação à carteira de trabalho, é isso. E agora, questão de... Atualmente a pessoa está trabalhando, né? Acontece de... A pessoa está trabalhando como empregado. Se tiver anotado na carteira de trabalho, a gente já vai ver.
E se não tiver anotado na carteira de trabalho, mas a pessoa, às vezes eles fazem esse acordo, sabe? Ah, não anota minha carteira e tudo mais. Aí vocês perguntam para eles também. E aí essa pergunta é para a gente ver também, às vezes cabe alguma ação trabalhista, às vezes a pessoa está trabalhando por conta própria, e aí a gente vai falar para ela que ela precisa de contribuir. Às vezes a pessoa ela tem mais de um trabalho e não verte contribuições em um, mas verte contribuições em outro. E aí essa pergunta é para a gente entender mesmo a realidade da pessoa que ela está vivendo atualmente. Vinculada também à primeira pergunta, quando a gente for levar em consideração se a pessoa quer aposentar com maior salário, né? Que a gente verificaria possibilidade de complementação, igual a gente comentou ontem. Então, tem outros fatores também, sempre levando em consideração as duas perguntas lá de cima. Uhum. Ah, lembrei de um ponto a respeito de carteira de trabalho. Às vezes, a pessoa perdeu carteira de trabalho muito antiga, mas ela sabe mais ou menos os períodos que ela trabalhou. Eu trabalhei ali de 80 a 90, e aí, às vezes, não aparece no QMIS, mas tem como a gente fazer uma procura mais profunda no INSS, um requerimento que eu acho que nunca foi necessário no escritório, que é de microfichas, mas a gente consegue ir atrás, e se ele não tiver carteira de trabalho, não tiver no QMIS, a gente consegue investigar. E se for necessário, que nem a Anjo falou, aí a gente parte para ação, seja trabalhista, seja civil. E aí pode descer um pouquinho aí, Ju, para a gente ir para 11. Pode perguntar, Jéssica. Se for um período como contribuinte individual que não esteja registrado, é o mesmo procedimento? Quando é contribuinte individual, e a pessoa, ela que tinha obrigação de pagar, né? Se ela era contribuinte individual. Se ela não pagou, aí existem dois cenários para ela estar pagando esses períodos. A parte ruim é que se ela não pagou e tinha obrigação de pagar, ela vai ter que pagar com juros e multa. E também existem aí um marco temporal que é da reforma da Previdência. Se o período é posterior à reforma da Previdência, se o período é nos últimos 5 anos, aí ela não precisa de comprovar que exerceu atividade. Então, por exemplo, ela exerceu uma atividade nos últimos 5 anos que era para ela pagar como contribuinte individual. Ela não pagou e isso prejudicou a aposentadoria dela. Aí a gente identifica que, nossa, se nos últimos anos ela pagar esse período atrasado aqui, faria diferença na aposentadoria. Aí a gente faz uma simulação de quanto que ficaria esse valor para mostrar para o cliente e a gente não precisa de comprovar a atividade perante o INSS para poder pagar esse valor. Então, gerando a guia dos atrasados e a pessoa pagou, esse período ele já vai constar lá no QMIS, ele já vai para o QMIS, tudo certo. Agora, se o período é mais antigo do que 5 anos, aí a gente precisa de comprovar a atividade para a pessoa poder pagar os atrasados. E como que faz isso? A gente tem que fazer um requerimento no INSS, uma forma mais conservadora de fazer, para o cliente não pagar a guia e depois não ter o período comprovado, né? Porque como esse período mais antigo precisa de comprovação, aí o cliente faz a comprovação perante o INSS primeiro, antes de pagar o período. Então, a gente pede lá no INSS para ele comprovar a atividade da pessoa, junto ao documento comprobatório, e o INSS validando, a gente gera essas guias antigas para a pessoa pagar. Então, o contribuinte Por isso que também lá na hora do planejamento a gente pergunta quanto que você pode pagar mensalmente para o INSS? E eu vou até acrescentar uma pergunta. Se tiver, que aí depois, para a gente já saber na hora de executar o planejamento. Porque se a pessoa falar que não tem como pagar atrasado de jeito nenhum, não tem por que a gente estudar quanto que ficaria o valor desses atrasados para apresentar para a pessoa, né? É um serviço que a gente faria, um tempo que a gente perderia, sendo que a pessoa já avisou que não conseguiria pagar. Eu vou acrescentar essa pergunta. Porque aí, se precisar, aí a gente fala para a pessoa pagar e ela tem essa possibilidade.
E, Júlio, Então, só tem a possibilidade de pagar os atrasados, né? Por exemplo, se ela quiser pagar 7 meses de uma vez só, que tá para frente, não vai ter essa possibilidade. É um mês por vez, né? isso, para frente é um mês por vez. Para trás, para pagar atrasado de um bloco de período, aí paga tudo de uma vez. É isso mesmo. Agora eu não vi quem que levantou a mão primeiro, se foi a Fabiola. Juju. Ô, Lauritia, uma dúvida. Você falou que quando é facultativo, não tem como estar reconhecendo profissão e não tem como recolher em atraso. Só que esses dias atrás, a gente fez aqui no escritório, foi até você pegou uma guia contribuinte individual e transformou para facultativo. Eu posso fazer o contrário e reconhecer isso para recolher em atrasado? Pode também. Só que aí o INSS vai pedir a comprovação da atividade, muito provavelmente, né? Quando a gente está em. Porque acontece muito erro, né? O povo não sabe a diferença facultativo, não saber disso, então. Não, pode também. O INSS ele não pergunta, por exemplo, verificou lá no planejamento que em algum momento o cliente fez isso, contribuiu como era facultativo, contribuiu como facultativo e tem uma lacuna e aí quer mudar para individual. A gente consegue mudar para individual, porque o INSS ele não pergunta o motivo dessa solicitação. A gente faz a solicitação e modifica. Pode ir, Fabiola. Perdão, Laura, você ia complementar? Não, é isso mesmo. A minha dúvida você até falou dessas complementações atrasadas. Eu tô com uma cliente aqui e o dela é rural, ela tá com 55. Porém, no ano de 2000 a 2002, ela foi trabalhar numa roça, numa fazenda lá, com o esposo, o ex-esposo. Porém, ela não contribuiu. E é justamente esses 2 anos que está faltando. E aí, nesse caso, teria como ela contribuir por desses retroativos? Eu posso entrar em contato com você para a gente falar sobre esse caso. Pode ser? Que aí eu quero entender melhor o que aconteceu, porque ela não contribuiu, se ela tem prova, se o marido contribuiu e ela não. Depois a gente conversa melhor desse caso, que é mais específico. Mas aí depois eu te chamo, saindo aqui da reunião. E em relação a esse ponto da carteira de trabalho, acho que a gente pode passar, Ju. Para 12 a gente pula tudo ou não? Não, na 12, aqui, ó. Existe alguma coisa que o cliente identifica que está errado no CNIS ou na carteira de trabalho? Teve um cliente que ele tinha uma anotação na carteira de trabalho, talvez você até lembre o nome dele, Ju, eu sou mais ruim de lembrar nome. Ele tinha 2 anotações na carteira de trabalho dele que eram falsas. Mário César, queridíssimo. Trouxe até doce de leite da Bahia para mim. Então, assim, não tem como a gente, enquanto procurador, solicitar o INSS para averbar um período que a gente viu que é falso. Isso daí a gente pode até ser responsabilizado. E aí, então, nesse caso, ele informou isso para a gente, que o período era falso, e ele parecia muito verídico na carteira de trabalho, e a gente desconsiderou esse período para fazer o planejamento previdenciário dele. Se o INSS considerar esse período, quando for fazer a verificação, olhar lá na carteira de trabalho, beleza, mas na nossa solicitação, quando a gente juntou lá o extrato do CNIS dele, a simulação do cálculo, para fazer todo o planejamento, a gente não considerou esse período, porque a gente tinha essa informação. E aí, no geral, as outras perguntas dessa questão 12 aí, se em algum trabalho o empregador anotou que ele fazia uma função, mas que ele fazia outra, isso daí é porque às vezes ele fazia alguma função, ele exercia alguma atividade que era especial e principalmente antes de 95. Porque às vezes, se tá uma anotação errada lá na carteira de trabalho antes de 95,
de uma atividade que poderia ser especial, o cliente pode ser muito prejudicado por isso. Porque antes de 95, bastava que tivesse escrito lá na carteira, por exemplo, eu era médico antes de 95, que quando ele for aposentar, esse período já é considerado especial sem necessidade de PPP. Então, por isso que é importante perguntar. E também, às vezes, é um período mais recente, quando a gente bate o olho na carteira de trabalho, a gente não pensa que é uma possibilidade de ir atrás de PPP aqui de um gerente comercial. A gente não imagina que tem essa possibilidade de ir atrás de PPP, mas às vezes está errado essa anotação e a pessoa tem alguma outra função que é especial. E aí, por isso que é importante passar na carteira de trabalho, quando eles trouxerem a carteira de trabalho, ou até mesmo abre ali a carteira de trabalho digital, porque às vezes no primeiro momento ele não está, né, com a carteira de trabalho física. Abre a digital e pergunta, você fazia essa função nessa empresa? Essa função nessa empresa? Igual, a Dai uma vez fez uma entrevista que ela colocou a função que a pessoa de fato fazia, empresa por empresa. E aí foi bom para entender, porque às vezes motorista do quê? Motorista de carro de passeio, eu era Uber, eu levava o pessoal para lá e para cá. Aí é um carro, não tem tanto ruído, mas se é um motorista de uma carreta, já tem mais ruído. Então, por isso que é bom especificar. Porque, às vezes, principalmente com motorista, eu vejo que eles anotam que a pessoa dirige uma coisa e, na verdade, a pessoa dirige outra. E aí vai passando ali, motorista, você dirigia caminhão? Sim. Você tem PPP? Não. Acaba sendo uma coisa trabalhosa, né? Então, é uma entrevista que eu sei que ela é mais demorada, mas que na hora de fazer o planejamento faz toda a diferença. E na hora de entregar para o cliente também possibilita a gente converter em outros contratos. Quanto mais completinha tiver a entrevista, mais a possibilidade de a gente converter em outros contratos. Então, perguntar lá, vai passando os vínculos e vai olhando. Então aqui você exercia outra função. Então, vamos atrás de PPP, vamos ver se tem como ir atrás de PPP. E vai conversando com o cliente. E pode falar, Juju. Só uma curiosidade para as meninas também, que eu lembrei do Osmar de Abreu, que ele era caminhoneiro autônomo. Nesse caso, ele não teria PPP da empresa. Aí, no caso, ele mesmo pode fazer o PPP, né, Laura? Pode, é verdade. A pessoa mesmo pode fazer o PPP. Até quando ela é... eu sou contribuinte individual e caminhoneiro. Aí, então, tem que perguntar também. Por isso que aquela pergunta lá anterior, você está trabalhando, está empregado, para a gente entender a vida atual do cliente, porque às vezes ele não está empregado, mas está trabalhando. Aí ele trabalha como caminhoneiro, vamos supor. E aí ele dirige um caminhão que tem um certo ruído, e aí a gente consegue falar para ele, se isso for benéfico para ele, a gente verifica isso lá no planejamento. Verificou que ele ter um período ali como especial, nesse período que ele estava como contribuinte individual, vai melhorar a aposentadoria dele, aí a gente consegue colocá-la na simulação. Vamos ver como que ficaria, então, sua aposentadoria se esse período aqui todo fosse considerado especial. E aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, se fosse considerado especial, você já até aposentaria. E aí, o cliente vai atrás de fazer o próprio PPP. Aí, tem um cliente que foi a seguinte dinâmica, o engenheiro que ele estava vendo de contratar. O engenheiro, ele cobrava um valor só para fazer a averiguação, medir lá no caminhão. Se não fosse especial, aí ele nem ia atrás de emitir o PPP, porque como é a pessoa que está pagando, né, um PPP que fala que a atividade não é especial, não vai ser do interesse do cliente. Agora, se fosse especial, aí ele cobrava um outro valor lá para emitir esse PPP. E aí a gente consegue averbar no INSS esse período como especial. Geralmente, há necessidade de fazer de forma judicial, porque o INSS, ele costuma implicar com PPP emitido por pessoa que é contribuinte individual, mas judicialmente a gente consegue reverter. Então, se isso for uma coisa que impacta muito na aposentadoria da pessoa, a ponto dela aposentar, aí vale a pena fazer isso e a gente já fala para o cliente, olha, mas isso aí provavelmente a gente vai ter um reconhecimento no judicial. Se vocês precisarem, pode mandar mensagem para a Ana, que ela tem o número desse engenheiro. Inclusive, foi o Mário César mesmo, dos vínculos falsos.
que ele trabalhou muito tempo como autônomo, a gente mandou mensagem, se não me falha a memória, é em torno de uns R$ 700 para fazer a medição. Aí depois só complementa para não sei se é 1.000 e uns quebradinho para fazer o PTP mesmo. Era 700 mais uns R$ 500. Para poder fazer o documento mesmo. Vamos para a parte de trabalho rural. Vamos para a parte de trabalho rural. Aconteceu já com o cliente... Sara, é o cliente que a gente estava conversando ontem. Da gente fazer o planejamento e, inclusive, vou ter que te responder. Da gente fazer o planejamento e verificar que existe a possibilidade do cliente aposentar rural, ele tem documentação. Então, mesmo nesses casos, o cliente já fechou o planejamento, a gente faz o estudo, aí depois a gente converte o contrato. Então, não é perdido fechar o contrato do planejamento previdenciário quando a pessoa é rural, porque a gente já verifica a documentação e já deixa tudo arrumado. Deixa eu ver aqui. Aqui, João. Eu explico por quê. É porque ele trabalhou muito tempo como autônomo, como caminhoneiro, e ele queria entrar numa empresa como motorista de carreta. Só que como ele não tinha vínculo comprovado para a época, o contador dele da época falou assim: me traz a carteira aí que eu faço umas anotações aqui para você para demonstrar que você tem experiência na área. Aí ele foi lá e eram empresas grandes. O contador foi lá e anotou a carteira e ficou tudo bonitinho, com anotação geral, anotação de férias, tudo. Tipo, não tá só a primeira página, não. E anotou para ele como se ele tivesse trabalhado nessas multinacionais. Aí a gente falou para ele, é perigoso se a gente mexer com isso aqui, não estamos muito afim de colocar no planejamento, não. Mas ele é muito bonzinho, ele super entendeu. Ele deu o jeitinho dele. Vai exigir experiência? Então tá bom, peraí que eu arrumo. Sobre o trabalho rural. Perguntar para o cliente se ele trabalhou na zona rural. Você trabalhou na zona rural? Por quê? Às vezes, tem clientes que a gente nem imagina que trabalhou na zona rural antes de entrar no mercado de trabalho. Às vezes, toda a vida do laboral dele na carteira de trabalho urbana é urbana, mas ele trabalhou como rural e é uma coisa que a gente não imagina. Isso aconteceu com um cliente que ele trabalha no banco ele trabalha na Caixa e ele trabalhou como rural um período bem antigo. Ele está até de ver documentação a respeito desse período. E aí, o que acontece? Quando o período é bem antigo, acredito eu que anterior a 91, se a gente comprova que a pessoa trabalhou rural, mesmo que ela tenha salários muito altos depois, a gente trazendo esse período para o INSS, ele não vai entrar para o cálculo do valor de benefício da pessoa. Então, não vai abaixar o valor do benefício dela. E aí vai ser benéfico para ela, porque esse período rural, ele vai somente aumentar o tempo de contribuição. E às vezes o que a pessoa precisa para aposentar é só aumentar o tempo de contribuição. Então, até mesmo esses clientes que você vê, é um médico, uma pessoa que trabalha em banco, pergunta mesmo assim se ele trabalhou na zona rural, porque às vezes trabalhou e faz toda a diferença. E essa questão de trabalhar na zona rural, de quando a quando, aí é interessante perguntar, por exemplo, se era o meio do ano, de 90 a 95, era no meio do ano de 95, até o meio do ano de tal data, se trabalhou até o seu primeiro vínculo na anotação da carteira, ou você parou um pouco antes, para a gente conseguir colocar lá na simulação certinho as datas. E aí, também é importante já dar uma investigada aí, como se fosse uma entrevista rural mesmo, se a pessoa tem provas, para a gente... Porque se a pessoa fala, não tem como provar de jeito nenhum, e ela já tem ciência de que ela não vai ter documentos, que os pais dela não aposentou rural, que ela não estudou em escola rural ali, nada que comprove esse período, aí é um período que, infelizmente, a gente não vai conseguir o reconhecimento dele sem provas, né? Então, já sabendo disso, a gente nem acrescenta isso no planejamento previdenciário. Agora, se a pessoa fala, não, eu posso ver sim, se eu tenho provas, alguma coisa assim, então na hora que a gente for fazer a simulação, a gente mostra para a pessoa. Se você conseguir ali, se a gente conseguir para você perante o INSS o reconhecimento desse período rural, sua aposentadoria melhora
e ela passa a ficar de tal maneira. E aí, às vezes, isso até estimula a pessoa a ir atrás da documentação. Porque aí ela vê que, de fato, vai melhorar para ela e rapidinho ela volta com documentação. Então, a respeito do trabalho rural no planejamento previdenciário é isso. Se a gente identificar que é um cliente que é só rural, que é um possível cliente de contrato rural, aí a gente faz a conversão do contrato para um contrato rural. Então, por exemplo, já pagou o planejamento, então você não paga a entrada. Aí a gente negocia. Aí, agora essa 14 é a respeito de atividade especial. Esteve sujeito a risco em sua profissão, a risco à saúde, atividade especial. E aí, no caso, coloquei esses exemplos aí, químico, físico, biológico, porque às vezes a pessoa ela não sabe o que é esse período especial, o que pode ser atividade especial. E aí, então, na hora lá, vocês podem até dar exemplo, por exemplo, se você trabalhou como caminhoneiro, ruído, às vezes cobrador, o ruído do ônibus também se aplica ao cobrador, ao motorista do ônibus, e aí vai dando exemplos e a pessoa vai recordando. Ou às vezes a pessoa, eu trabalhava para o empregador ali, um período que eu tinha um trabalho ali, mas o que eu fazia era misturar fertilizante, mexia com agrotóxico, esse tipo de coisa. Então, já vai anotando ali os períodos. E é importante também anotar a qual vínculo de trabalho a pessoa está se referindo. Então, por exemplo, trabalhei sim na atividade especial de 90 a 92. Aí você vai ver lá na carteira de trabalho dela, tem um monte de vínculo nesse período, e aí, às vezes, a anotação da carteira de trabalho desses vínculos, você fala, gente, mas não é possível que a pessoa fazia isso aqui nessa empresa, aqui está como recepcionista e ela falou que... Então, por isso que é importante perguntar, não, em qual empresa que foi, pelo menos o nome da empresa, para na hora de fazer o planejamento a gente conseguir identificar. E também ver se a pessoa tem documentos, que depois a gente oferece PPP, se ela recebeu insalubridade, porque o recebimento de insalubridade já é... E Arthur? Oi. Bom dia. Bom treinamento para vocês. Vou participar. Vou atender os amigos aqui, depois eu vou participar também. Você não estava aqui agora, em Patos? Agora mesmo, já estou aqui. É onipresente ele. Tchau. E aí, depois na hora que a gente for... Amanhã a gente já começa a ver um planejamento, já abrir o CNIS e fazer a execução do planejamento, mas existe um indicador no CNIS, que às vezes vocês olham lá o indicador, e tem um indicador que pode estar escrito assim, dessa forma. Digitei aqui, IEAN. Quando a gente olha para esse IEAN, aí a gente já fala, tem possibilidade de período especial aqui. Porque aí a própria empresa está declarando ali atividade especial. Mas isso não basta para o período ser considerado especial. Ainda assim, tem que ir atrás de PPP. Mas aí, quando bater o olho no CNIS e ver isso, pode saber. E aí, pode ir descendo, Ju. Em relação ao período especial, então é isso. É importante a gente saber o que ela fazia, ao que ela estava exposto e em qual vínculo que ela está se referindo. E agora, atividade empresarial. Essas perguntas aqui, às vezes a entrevista fica muito extensa, né? A gente passando aqui 2 dias de treinamento para falar da entrevista. Mas acontece assim, tem ou já teve empresa? Não, passa para a próxima. Já exerceu trabalho rural na vida? Não, nunca, passa para a próxima. Então, é muito difícil um cliente que se adeque a todas as perguntas aí. Então, acaba que na hora da entrevista não é tão extensa assim. É extensa, mas não é tão extensa aqui como está aparecendo agora, né, no treinamento. E deixa eu ver o que você falou aqui, Juju. Exato. Tem muito isso de ajudante na carteira de trabalho, gerente. Você nunca sabe gerente do que, ajudante do que. Então, é bom esclarecer. Levar em consideração também os possíveis processos trabalhistas que tenham ocorrido, que a gente tem reconhecimento de insalubridade ou periculosidade, que também, dependendo, se encaixariam aqui dentro.
Assim, tendo a possibilidade de passar ali a carteira de trabalho digital com o cliente, perguntar, às vezes imprime, perguntar o que você fazia em cada empresa aqui, e aí isso daí também é importante para a gente entender o que de fato ela fazia ali naquela empresa. Agora, a respeito de atividade empresarial. Às vezes, é uma pessoa que ela tem empregados. Por exemplo, esse tempo para trás eu fiz o planejamento do Dr. Arthur. E aí, quando é planejamento de empresário, o planejamento ele é bem diferente. Então, a gente precisa de entender. Eu vou acrescentar também no planejamento. A gente precisa de entender se a pessoa retira Prolabore ou se ela qual que é o valor que ela retira de Prolabore, se a empresa dela está regularizada, se ela tem um CNPJ, ou às vezes é uma pessoa que tem MEI, que ela tem somente o MEI. Aí vocês prosseguem aí com essas perguntas, né? Essa empresa de quando a quando e a questão do Prolabore eu vou colocar aí também. E aí também isso se relaciona lá em cima com o imposto de renda. O imposto de renda ele acaba sendo mais útil nos planejamentos de empresário. E se não tiver nenhuma dúvida, pode passar para a próxima. Só um detalhe que as contribuições que são feitas com Prolabore, não sei, Laura, você me complementa, mas as contribuições feitas pelo MEI, elas não entram para as regras de transição de tempo de contribuição, só para por idade, nas regras de transição por idade e aposentadorias por idade. Então, se a pessoa, mesmo que ela faça jus a alguma aposentadoria próxima de regra de transição de tempo de contribuição, por exemplo, pedágio de 100%, de 50% ou qualquer outra, ela não pode utilizar essas contribuições feitas no MEI nessas modalidades de aposentadoria. Isso. Mas aí aparece um indicador de CNIS lá específico. Mas quando a pessoa ela contribuiu como MEI, o período como MEI ele só é usado nas aposentadorias por idade. E na regra nova, né? E na regra nova, não entra nas de transição, nem na de tempo de contribuição. Isso. Dúvidas até aqui, gente? Tá bom. Vamos para o próximo ponto, que é a aposentadoria de professor. Inclusive, temos uma aqui em Uberlândia, que a gente já está fazendo a aposentadoria mesmo dela. Fez o planejamento, agora é a aposentadoria. Essa do professor também tem peculiaridades. Pode ver que está aí. Atividade como professor. Trabalhou como professor, diretor, supervisor da rede federal ou particular de ensino. Por que está tão específico assim? Né? Rede federal ou particular de ensino? Não basta perguntar se a pessoa era professora. E essa especificidade aí da pergunta, ela tá assim por quê? Quando a pessoa deu aula em cursinho, beleza, o período ela era professor de cursinho. Ok, tinha contribuição, é um período que entra lá no tempo de contribuição dela. Só que para a modalidade específica da aposentadoria do professor, porque existe uma modalidade específica no próprio INSS para aposentadoria de professor, que aí a pessoa ela tem que ter sido professora durante esse período. Se for no regime geral, ela tem que ser professora de rede federal ou particular de ensino. Quando ela foi professora em IPSENG, por exemplo, em rede municipal, aí a gente precisa aí é aquela parte lá do servidor. A gente tem que ir atrás de CTC e tudo mais. Agora, quando ela foi professora e tinha contribuições para o INSS, aí é nesse caso aí de professor, diretor ou supervisor de rede federal ou particular. E aí é importante entender também onde que ela trabalhou, de quando a quando, se na carteira de trabalho está certinho como professor. E aqui, por isso que essa pergunta aqui embaixo, ela discrimina se era cursinho ou ensino fundamental e médio. Porque a questão do ensino superior, se a pessoa era professor de ensino superior, também esse período não entra para essa aposentadoria específica do INSS. Então, essas perguntas aqui, elas estão visando entender qual período que a pessoa foi. Porque às vezes na carteira de trabalho está professor, e aí a gente tem que saber, professor do quê? De ensino fundamental? De ensino médio?
de cursinho para a gente saber diferenciar se é um período que ele vai entrar nessa aposentadoria específica como professor ou se não, é um período que a gente vai ter que utilizar nas aposentadorias comuns para ver qual compensa mais. E agora aqui já, se for professor em rede municipal ou estadual de ensino, essa pergunta está separada daquela outra justamente porque se a pessoa deu aula em rede municipal ou estadual, como professor concursado, essas contribuições elas foram feitas não para o INSS, elas foram feitas lá para o regime próprio. E aí a gente tem que entender, a pessoa ela quer utilizar esse período que ela foi professora lá na rede municipal para se aposentar no INSS ou não? Se ela quiser utilizar esse período, aí a gente faz no planejamento uma possibilidade lá. Olha, se a gente considerar esse período, a sua aposentadoria fica assim assado. Se a gente não considerar, ela fica de tal forma. Agora, se a pessoa falar, não, esse período eu quero deixar lá, eu já estou trabalhando lá tem muito tempo, quero aposentar por lá, aí a gente nem faz essa questão no planejamento. Ou às vezes a pessoa chega e agora, né, nessa nova configuração do escritório, fala, não, eu quero aposentar por lá e eu quero ver como que ficaria. E aí, no caso, a gente faz o planejamento para ela para entender como que ficaria a aposentadoria dela lá naquele regime lá, no regime próprio. Mas uma coisa que não existe possibilidade é de usar o mesmo período. Por exemplo, trabalhei 15 anos na prefeitura de numa escola de São Gotardo. Não existe a possibilidade de a gente utilizar o mesmo período para se aposentar lá no regime próprio e querer trazer ele para o INSS. Ou é uma coisa ou é a outra. E aí, na hora de fazer o planejamento, a gente tem que entender o que a pessoa pretende fazer com esse período. E aí, em relação ao professor, tem que ser o mais específico possível para a gente entender, porque às vezes professor, é raro um professor que dei aula na mesma escola a vida inteira e só. Não, geralmente o professor dei aula 1 ano e meio em São Gotardo, outro ano em Catalão. E aí, isso às vezes nem aparece no CNIS, porque são regimes próprios, mas a gente tem que saber, porque se foi picadinho, 1 ano aqui, 1 ano ali, muito provável a pessoa vai querer trazer para o INSS, porque com 1 ano de contribuição lá em Catalão, ela não vai aposentar lá naquele regime. Então, aí já é um contrato que a gente oferece. Não, vamos trazer esse tempo para cá. Mas, no geral, é importante entender se a pessoa, atualmente, ela quer aposentar. Fechei em planejamento de professor. Você quer aposentar pelo INSS? Você quer aposentar pelo regime próprio? O que você quer? E já especificar isso na entrevista, para a gente conseguir fazer o planejamento de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com a vontade dela. E acredito que em relação ao professor sejam esses os pontos principais. Mas é um planejamento bem específico esse de professor. Porque acontece aqui, ó, me recordei. Às vezes a pessoa ela trabalhou muitos anos ao mesmo tempo para prefeitura, para professor municipal e ao mesmo tempo professor estadual. E às vezes ela quer deixar o tempo do estado no estado e trazer o do município para o INSS. Ou ela quer deixar o do município e trazer o do estado para o INSS. Então, a gente tem que entender tudo isso, porque senão, na hora que abre ali o CNIS dela e vê que ela trabalha em vários lugares diferentes e na entrevista está falando somente a respeito do período que ela deu aula em um lugar, aí a gente tem que voltar e fazer a entrevista novamente, entrar em contato novamente com o cliente para conseguir executar o planejamento. Agora sim, agora o próximo ponto. A questão do regime próprio. Ju, tem quantas perguntas aí ainda? Acho que tá mais. 2. Dá para terminar, vai até 20. Tá. A questão do regime próprio. A gente falou agora do professor, porque professor é muito comum, é um caso muito comum da pessoa trabalhar em vários regimes diferentes. Então, trabalha no INSS, trabalha para o município, trabalha no estado, mas não é só professor que trabalha em outros regimes, né? Tem outros profissionais também. E aí a gente coloca separado do professor porque existe uma aposentadoria específica para o professor no INSS. Os outros servidores, a gente coloca aí, incluídos nessa pergunta 18, trabalhou em regime próprio de estado ou município, e aí
Esse período, por não estar na carteira de trabalho, quando a pessoa trabalha no regime próprio, todas as informações que estão ali na carteira de trabalho, a gente tem que perguntar para o cliente, então, o que você fazia, qual que era a sua função, porque a gente não vai ter acesso a essa informação, e ela é importante. Então, em qual cidade que você trabalhava, se ela tem documentos, porque às vezes a pessoa já pediu exoneração e já tem os documentos, aí ela pode trazer para a gente. Por quê? Para fazer o planejamento previdenciário, a pessoa quer saber com quanto que eu vou aposentar lá na frente, qual que vai ser o valor que eu vou aposentar. E aí, o período que ela trabalhou no regime próprio, às vezes ela quer trazer esse período para o INSS. Aí a gente abre o CNIS e não vai ter lá qual foi a remuneração dela. Então, a gente não consegue saber os valores que ela recebeu para incluir na simulação. Então, para saber esses detalhes, a pessoa ela precisa de trazer alguma documentação para a gente com esses detalhes. Senão o planejamento não vai ficar tão real. Então, trabalhei no regime próprio, traz um documento para a gente ver. Vamos ver aqui o salário, vamos ver aqui o que você recebe, vamos ver aqui tudo certinho. E aí, para a gente conseguir fazer esse planejamento. Entender também, às vezes, trabalhei no regime próprio e quero aposentar lá. Aí a gente faz o planejamento, então, para a pessoa de acordo com as regras de lá. Agora, se ela quiser trazer para o INSS, aí a gente faz de acordo com as regras daqui e no final ainda oferece para ela. Não, a gente vai atrás de CTC para você. Que a CTC é o documento que a gente valida as contribuições de outro regime que não do INSS, a gente valida elas para serem utilizadas no INSS. E aí, essa questão do regime próprio também, ela tem que ser o mais detalhada possível, porque é uma questão que não vai estar no CNIS. Então, pode falar, Ju. Não, só para ver se alguém tem alguma dúvida, até o Cleison tinha comentado nas primeiras aulas sobre a gente fazer específico para regime próprio. Então, é uma parte bem minuciosa, né? São 2 regimes diferentes, mais de 2, né? Que dependendo da cidade e estado aí, dependendo. Não, regime próprio no Brasil existem mais de 2.000. Puxado. Sim. E aqui, essa é outra pergunta. Se a pessoa recebe benefício de regime próprio da Previdência, para saber se atualmente ela está recebendo algum benefício e qual benefício que ela está recebendo. Eu recebo uma pensão por morte. E aí eu estou recebendo desde de tal data a tal data. Às vezes a pessoa até ela quer saber. Às vezes tem gente que eu quero saber se eu estou recebendo, se esse benefício que eu estou recebendo lá no regime próprio foi calculado corretamente. Mas enfim, isso é outro serviço. Aqui, para saber se ela recebe algum regime próprio da Previdência, perguntar também qual benefício que é e desde quando que você está recebendo, qual que é o valor. E pode passar para a próxima, Ju, se não tiver nenhuma. Agora, deficiência. A questão da deficiência é porque quando a pessoa ela tem alguma deficiência e ela trabalha, mesmo que ela não seja contratada como PCD na empresa, se ela comprovar a deficiência perante o INSS, mesmo que ela não comprove a deficiência perante a empresa, lá na época da contratação, ela consegue utilizar as regras do PCD para aposentar, que são regras específicas também. Então, às vezes, ela tem a pessoa tem alguma deficiência desde que ela nasceu. Eu tenho cegueira, alguma coisa assim, e trabalhou durante a vida inteira. A gente pode tentar fazer esse reconhecimento dessa deficiência perante o INSS para ela se aposentar com essas regras. E aí, nesse sentido também, é importante pensando em comprovação, pedir a documentação disso para a pessoa. Mas, assim, para o planejamento, se a pessoa não tiver ali a documentação, é uma coisa que a gente consegue fazer sem, né? Simular para a pessoa como que ficaria. Mas é importante fazer essa pergunta também no PCD. Porque na entrevista antiga, acho que eu não tinha essa pergunta. E aí, tem algumas pessoas que ainda usam entrevista antiga.
Então, eu vou até acrescentar alguns pontos que a gente conversou nessa entrevista agora e vou passar ela para o Word, que vocês pediram, parece que vocês têm mais facilidade em preencher pelo Word, para que fique completinho também todas as entrevistas. Mas, tem alguma coisa, Ju, a acrescentar? Não, é isso, gente. Sobre a entrevista, vocês ficaram com alguma dúvida sobre como fazer alguns pontos e o porquê das perguntas, para se o cliente perguntar, vocês saberem responder também? A gente aproveita, tá ao vivo o negócio aqui. Conversa comigo. Então tá bom. Outro detalhe, Fernando, pode pausar já a gravação, tá? Essa parte tá certinha. Obrigada.